nossa Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19. Nós estaremos lendo o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Que assim nos diz: E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, dando continuidade ao assunto que nós estamos estudando, concernente a conhecermos e prosseguirmos conhecendo ao Senhor nosso Deus. Nesta noite nós vamos ver, à luz das Sagradas Escrituras, a bondade de Deus. Aleluia. As nossas irmãs já adoraram o Senhor Deus esta noite com o hino, falando que ninguém nos ama como o nosso Deus. E é a verdade, né? Ninguém me ama mais do que o Senhor nosso Deus. Ninguém, nem mesmo a sua mãe, lhe ama mais do que Deus. E olha que o amor de mãe é um amor muito grande, mas o amor de Deus, ele é bem maior que o amor de mãe. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E as irmãs aqui adoraram a Deus, dizendo que ele é Deus. Ele é Deus. Glórias ao nome do Senhor. Porém, antes, amados, de falar sobre a bondade de Deus, eu quero falar sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus não muda. Alguns querem mudar Deus, mas Deus, ele é imutável. Essa qualidade, essa característica, essa particularidade, ela é exclusiva do Senhor nosso Deus. Imutabilidade. Nós conhecemos o texto, Malaquias, no seu livro, né? No capítulo de número 3 e no versículo de número 6 de Malaquias, nós encontramos ali a palavra do Senhor nosso Deus, quando o Senhor Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. E continua dizendo: por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Por causa do amor de Deus, por causa da bondade de Deus, e porque Ele não muda, é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor não muda. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Meus amados, passam-se os anos, passam-se os séculos, mudam as gerações, mas Deus continua sendo o mesmo.
Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1 e o versículo de número 17, primeira epístola, ou Tiago, capítulo 1, epístola de Tiago, capítulo 1 e o versículo de número 17, Tiago assim escreveu na sua carta: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. O que era passado, o que era pecado lá no passado, lá no jardim do Éden, continua sendo pecado hoje e será pecado até a eternidade, porque Deus, ele não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. E eu fiquei pensando, mas por que dessa imutabilidade de Deus? Por que é que Deus não muda? E o Espírito Santo de Deus me levou ao livro do profeta Isaías, no capítulo de número 46. O versículo de número 9 e o versículo de número 10. Aqui nós vemos o porquê Deus não muda. O porquê que o Senhor Deus, ele é o mesmo. Capítulo 46 de Isaías, o versículo 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Mas preste atenção ao versículo 10. Deus dizendo que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. É por isso que Deus não muda. Deus já conhece o fim antes mesmo do princípio. Aleluia. Antes das coisas começarem, Deus já conhece o fim. É por isso que Deus tem um plano para a minha vida. É por isso que Deus tem um plano para a tua vida. E é importante, meus amados, nós compreendermos o plano, o projeto de Deus para a nossa vida, porque nós só conhecemos o nosso passado de ontem e conhecemos o dia de hoje até agora, mas Deus, ele já conhece o teu fim. Deus já conhece o fim da tua história. Deus já conhece o teu futuro desde o início lá da eternidade. É por isso que ele não muda, porque ele já sabe como é que vai terminar a história. Ele já sabe como é que vai terminar a tua história, desde que nós nos submetamos à vontade do Senhor nosso Deus. Ele diz assim: anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Meus amados, e quando eu comecei a estudar esse tema, o Espírito Santo de Deus me levou a esse versículo, e eu fiquei pensando, amados, que na palavra de Deus está registrado que Jesus Cristo vai voltar. E que Jesus, ele deixou ali alguns sinais que ele disse: olha, que vão prenunciar, que vão dizer que a minha vinda está próxima. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor: quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse: olha, que ninguém vos inquiete, mas vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, povo contra povo. Haverá fome, haverá pestes, haverá terremotos. O Senhor Jesus diz: olha, traição uns aos outros. Pelo meu nome, você
vocês serão arrastados, serão presos e alguns serão levados até a morte. Meus amados, é só ler o jornal de amanhã, que ainda não saiu hoje, que nós vamos ver que tudo isso já está acontecendo. O Senhor Deus, Ele anuncia o fim já desde o princípio. E eu fico preocupado porque tudo isso acontece e tem alguns crentes, amados, que estão acomodados. Alguns crentes parece que estão desapercebidos. Meu querido irmão, minha irmã, desperta. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Não dá mais tempo para perder tempo. Diria que o Edivaldo, se estivesse aqui, nós temos que estar preparados para a vida de Jesus. É hoje, é agora. Veja bem, ninguém vai ser pego desapercebido, não, porque o Senhor Deus disse: eu já anuncio o fim já desde o princípio. As palavras do Senhor estão se cumprindo fielmente. Só falta a trombeta soar, o céu se abrir e a igreja subir para estar com o Senhor lá nos ares. Deus anuncia o fim desde o princípio. O versículo de número 10 ele continua dizendo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O final do versículo 11 diz assim: eu o determinei e também o farei. O Senhor está dizendo: a minha palavra, a minha vontade, o meu querer, ele é firme, não muda, não tem variação, não tem mudança, não. Ele diz aqui: farei toda a minha vontade, como determinei, também o farei. É por isso que ele não muda, porque ele conhece o fim desde o princípio. No mesmo livro de Isaías, no capítulo de número 14, no versículo de número 24, Isaías registrou aqui as palavras do Senhor. Isaías capítulo 14, versículo 24, Isaías diz assim: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Como Ele determinou, vai acontecer. E Ele determinou que Jesus virá buscar o povo que está aguardando a volta do seu Filho amado, vai estar com Ele eternamente na sua glória. Como determinei, assim se efetuará. O versículo 27 do mesmo capítulo diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? E sabe qual é o plano de Deus para a sua igreja no presente? É o arrebatamento. É o arrebatamento. Eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento. Aleluia! Temos que ter uma vida de santidade. Temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor nosso Deus, porque breve, muito breve, a trombeta vai soar, e Ele está dizendo: eu anuncio o fim desde o princípio. Ninguém vai poder dizer: ah, eu não sabia, eu não esperava. Nós temos que estar esperando Jesus hoje. Temos que estar preparados para encontrar com o Senhor hoje. Hoje nós podemos ser chamados para estar com Ele na sua glória. O Senhor Deus é imutável. Ele não muda. E é por isso, meus amados, que nós estamos aqui. A Bíblia diz que Deus fez o homem bom. Livro de Eclesiastes, né? Mas o homem buscou muitas invenções. Nós homens, meus amados, nós somos
muitos vulneráveis, volúveis. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós queremos outra. Hoje nós pedimos uma coisa para Deus, amanhã nós pedimos outra coisa. Mas graças a Deus que Deus não muda, que Deus sabe aquilo que é melhor para a nossa vida. O Senhor, Ele é imutável. Os seus valores são imutáveis. As suas características são imutáveis. O seu amor, como as irmãs cantaram aqui, é imutável. A sua misericórdia, nós vamos ver aqui hoje, ela é eterna. A sua bondade, ela é contínua. Mas a sua justiça também é imutável. A sua justiça também é imutável. O seu amor não muda, a sua bondade não muda, a sua misericórdia não muda, mas a sua justiça também não muda. A sua rigidez de caráter também não muda. O que era pecado continua sendo pecado, não muda. Alguns homens estão mudando, olha, e tem algumas igrejas aí mudando, tentando mudar a palavra de Deus. Eu disse tentando, dando uma outra interpretação à palavra de Deus, mas aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado no presente e vai ser pecado por toda a eternidade, porque Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. Deus que nós vemos aqui, um homem se dirigiu para o Senhor Jesus e perguntou: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E essas palavras que nós temos aqui são palavras de Jesus. Jesus disse assim: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Meu irmão, só existe um bom, Deus. Aleluia. Só existe um bom, Deus. Bom só existe um, Deus. Ele é único. E quem disse isso foi Jesus. Foi o seu próprio filho que disse: bom só existe um, é o Senhor nosso Deus. Existem pessoas bondosas, existem pessoas caridosas, mas pisa no calo dela para ver o que acontece. Pisa no calo dela para ver o que acontece. Mas Deus é imutável, Ele é bom. Ele é bom, Ele não muda. Ele é bom e Ele não muda. Se não for a bondade de Deus, nenhum de nós teria condições de estarmos aqui esta noite. Bom só existe um, e é o Senhor nosso Deus. O salmista, no Salmo de número 86 e no versículo de número 5, o salmista fala que Deus, Ele é bom. Salmo de número 86 e versículo 5: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Deus é bom, irmão, está sempre disposto a perdoar. Glória a Deus. E por que isso, irmão? Porque o homem, ele é um homem pecador. O salmista, no Salmo de número 51, ele diz: olha, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Por um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado passou para todos os homens. Por isso que o salmista diz: olha, em pecado fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Hoje já nasce pecador. E a Bíblia diz, Isaías 59:2, que o pecado separa o homem de Deus. Mas porque Deus é bom e está sempre pronto para perdoar, Ele criou, antes da formação de todas as coisas,
Ele criou o plano da salvação para alcançar a minha vida, para alcançar a tua vida. Não porque nós merecêssemos, não que nós tivéssemos alguma qualidade para que merecêssemos a salvação, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom e está sempre pronto para perdoar. Sempre pronto para perdoar. Porque se não for isso, meus amados, nós não estaríamos aqui. Não temos condições de estar aqui, mas porque Ele está sempre pronto para nos perdoar. A palavra do Senhor Deus diz, lá na primeira epístola de João, capítulo 1, e o versículo de número 7. Capítulo 1 de João, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. É por causa do amor de Deus que nos enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, e ali o seu sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados. É por isso que Deus está sempre pronto para perdoar. No mesmo livro, no capítulo de número 2, versículo 1, João escreveu dizendo: filhinhos, isso eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, João diz, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pai, Jesus intercede por mim e por você diante de Deus, e Deus está sempre pronto para nos perdoar. Por quê? Por causa do seu amor, por causa da sua bondade. Mas, meus amados, se Deus está sempre pronto para perdoar, Deus também é bom, mas Ele nos ensina o caminho direito que nós devemos andar. O salmista, no Salmo de número 25, e o versículo de número 8, o salmista fala que Deus é bom, mas Ele nos ensina o caminho que devemos andar. O salmista, no Salmo 25, versículo 8, diz: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Ele perdoa, meus amados, e Ele nos direciona. A palavra do Senhor Deus, o profeta diz, registrando para Deus: o caminho é este, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor Deus, Ele ensina o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Aleluia! O caminho é Jesus. E o Senhor Deus diz: olha, o caminho é este, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Meu irmão, minha irmã, o caminho é Jesus, e temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É olhar para Jesus. O caminho é esse. Se não quiser errar para poder entrar no céu, é só seguir o caminho que é Jesus. Não é para olhar para o homem, não é para olhar para líder, não é para olhar para a religião, não é para olhar para dirigente de congregação, não é para olhar para pastor, não, é para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Ele é o caminho, e a palavra de Deus diz: olha, o caminho é este, andai nele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor é bom e Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. Aleluia! Mas tem alguns, amados, que estão com muitas invencionices por aí. O que tem de invenção, o que tem de modismo por aí, o que tem de gente inventando coisa para entrar no céu. Cuidado, cuidado, só existe um caminho. O caminho é Jesus.
Só existe um caminho e o caminho é Jesus. Deus é bom e está sempre pronto para perdoar. Ele nos ensina o caminho. A palavra do Senhor Deus diz que o nosso Deus, Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. O salmista, no Salmo de número 100 e o versículo de número 5, o salmista assim deixou registrado: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Deus é bom e é misericordioso. O livro de Lamentações diz: olha, se não for as misericórdias do Senhor, nós seríamos engolidos vivos. Seríamos engolidos vivos. Se estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Eterna. A misericórdia do Senhor, ela é eterna. Meus amados, Deus é bom. Nós temos aqui muita coisa para falar sobre a bondade de Deus. Deus é bom, mas Deus é também abençoador. Deus é bom. O salmista, no Salmo de número 119, versículo 68, diz: o Senhor, tu és bom e abençoador. Quem foi abençoado pelo Senhor Deus hoje? Eu estou dizendo só hoje. Quem foi abençoado pelo Senhor Deus hoje? Ele é bom e abençoador. Pega um homem pecador, ele perdoa, ele ensina o caminho que deve andar, ele usa de misericórdia para com esse homem. Esse homem às vezes se desvia do caminho, ele traz novamente para o caminho, sustenta com a sua mão forte e poderosa e ainda abençoa esse homem. Só sendo um Deus bom e misericordioso, meu irmão. Glória a Deus. E a Bíblia diz, Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Ele é um Deus abençoador e a bênção dele é só para nos enriquecer. E não estou falando de dinheiro, prata, ouro, não. Ele nos enriquece de paz, enriquece de alegria, enriquece de amor, enriquece de graça, ele nos enriquece do seu poder, do seu Espírito. Oh, meus amados, como nós somos abençoados pelo Senhor, nosso Deus. O salmista diz que o nosso Deus é um Deus abençoador e a bondade do seu Deus, ela é eterna. Salmos de número 52, versículo 1, o salmista diz que a bondade do seu Deus permanece continuamente. É por isso que o salmista, meus amados, no Salmo de número 34, e esse eu vou fazer questão de ler, Salmo de número 34 e o versículo de número 8, o salmista convida-me e convida a ti: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Esta noite, meu querido irmão, minha irmã, o Senhor, a senhora, nós somos convidados para provar a bondade de Deus, provar a bondade do Senhor nosso Deus. O salmista nos convida: provai e vede. Ele não vai te decepcionar, ele não vai te desamparar. Prova e vê que o Senhor, ele é bom. Mas tem uma coisa, meus amados, eu disse aqui: Deus é bom, está pronto para perdoar, Ele ensina o caminho, Ele é misericordioso, Ele é abençoador. Mas tem uma coisa: Ele é justiça também. Porque tem alguns, amados, que querem, vamos usar uma palavra bem vulgar, né? Querem abusar da bondade de Deus. Olha, cuidado. Deus é bom,
mas Ele também é justiça. Glória a Deus. Paulo escreveu à igreja de Galácia, em Gálatas, acho que é capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória. Paulo diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem alguns amados que pensam que pode brincar com Deus, e tem alguns que pensam que podem abusar da bondade de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, e com esse versículo eu vou encerrar. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 11, e o versículo de número 22. Epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11 e o versículo 22, Paulo assim escreveu: considera, esteja atento, veja bem, pois a bondade e a severidade de Deus. Aleluia. Severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade. Para com os que caíram, severidade. Cuidado, irmão. Cuidado. Existem alguns que estão brincando com a bondade de Deus. Cai, levanta. Quando você cai, Deus estende a mão e coloca de pé. Ele não quer ver o homem caído. Cai, levanta. Ele estende a mão e te coloca de pé. Mas tem alguns irmãos que estão descuidados com a bondade do Senhor nosso. Mas Deus é bom, Ele me levanta mais uma vez. Deus é bom, Ele vai me levantar mais uma vez. Cuidado. Paulo diz aqui: considera a bondade e a severidade. Para com os que caíram, severidade. Para com os que caíram, justiça. Para com os que caíram, o Senhor, Ele mostra a sua retidão, a firmeza e o rigor do seu caráter. Olha, Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecador. Deus ama o pecador, mas o pecado separa o homem de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas ele diz aqui: mas para contigo a benignidade, a bondade, o amor de Deus. Mas preste atenção: temos aqui, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Também tu serás cortado. Depois é bom ler o texto todo aqui, quando o apóstolo Paulo está falando aos irmãos da igreja de Roma, das Inórias, meus amados. Nós fomos enxertados no Senhor Deus, e Ele tirou os judeus, aqueles que eram filhos, Ele os cortou, e nós fomos enxertados. Mas tem cuidado, se permaneceres na sua benignidade, então para ti vai ter a bondade. Mas se não permaneceres na sua benignidade, se ficares caindo, a palavra de Deus, tu também serás cortado. Deus é bom, mas Deus é justiça. Que Deus nos abençoe.